¿No crees que la conjugación de los verbos irregulares es un verdadero dolor de cabeza al principio? Você não acha que a conjugação dos verbos irregulares é uma verdadeira dor de cabeça no começo? A veces, la sutileza en el uso del subjuntivo resulta bastante confusa. Às vezes, a sutileza no uso do subjuntivo resulta bastante confusa. La pronunciación de ciertos sonidos, como la RR, puede ser increíblemente difícil de dominar. A pronúncia de certos sons, como RR, pode ser incrivelmente difícil de dominar. Encontrar el momento adecuado para practicar con hablantes nativos es un reto constante. Encontrar o momento certo para praticar com falantes nativos é um desafio constante. La cantidad de vocabulario nuevo que hay que aprender parece interminable, ¿verdad? A quantidade de vocabulário novo que precisa aprender parece interminável, não é? ¿Te frustra a veces no poder expresar tus ideas con la misma fluidez que en tu lengua materna? Você se frustra às vezes por não conseguir expressar suas ideias com a mesma fluidez que na sua língua materna? La comprensión auditiva, especialmente a velocidades rápidas, puede ser un obstáculo importante. A compreensão auditiva, especialmente em velocidades rápidas, pode ser um obstáculo importante. ¿No sientes que la cultura influye mucho en cómo se usa el idioma y es difícil de entender? Você não sente que a cultura influencia muito na forma como o idioma é usado e é difícil de entender? A veces, la diferencia entre ser y estar me deja pensando. Às vezes a diferença entre ser e estar me deixa pensando. ¿Te resulta complicado recordar todos los géneros de las palabras? É complicado para você lembrar todos os gêneros das palavras? La construcción de frases complejas, con muchos pronombres y conectores, puede ser abrumadora. A construção de frases complexas com muitos pronomes e conectores pode ser avassaladora. ¿No crees que los falsos amigos pueden llevar a malentendidos divertidos pero frustrantes? Você não acha que os falsos cognatos podem levar a mal-entendidos engraçados, mas frustrantes? A veces, la falta de contexto dificulta la comprensión del significado real de una palabra. Às vezes, a falta de contexto dificulta a compreensão do significado real de uma palavra. ¿Te resulta difícil mantener la motivación a largo plazo? É difícil manter a motivação a longo prazo? La adaptación a diferentes acentos regionales puede ser un desafío. A adaptação a diferentes sotaques regionais pode ser um desafio. ¿No te parece que la gramática tiene excepciones a todas las reglas? Você não acha que a gramática tem exceções para todas as regras? A veces, el miedo a cometer errores impide hablar con fluidez. Às vezes, o medo de cometer erros impede de falar fluentemente. ¿Te cuesta entender las expresiones idiomáticas y el humor local? Você tem dificuldade em entender expressões idiomáticas e o humor local? ¡Qué fascinante pregunta! Si pudiera hablar un idioma a la perfección al instante, sin duda elegiría el japonés, por su rica cultura y complejidad. Que pergunta fascinante! Se eu pudesse falar um idioma perfeitamente instantaneamente, sem dúvida escolheria o japonês, por sua rica cultura e complexidade. El mandarín sería increíblemente útil para conectar con una gran parte del mundo, ¿no crees? O mandarim seria incrivelmente útil para conectar com uma grande parte do mundo, você não acha? Siempre he sentido curiosidad por el árabe. Su caligrafía y poesía son cautivadoras.
Sempre senti curiosidade pelo árabe, sua caligrafia e poesia são cativantes. Si tuviera la oportunidad, me encantaría dominar el Swahili. África es un continente que me atrae mucho. Se eu tivesse a oportunidade, adoraria dominar o Swahili. A África é um continente que me atrai muito. El portugués, con sus melodías y la conexión con Brasil, sería una elección maravillosa. O português, com suas melodias e a conexão com o Brasil, seria uma escolha maravilhosa. ¿Te imaginas poder conversar fluidamente en hindi? Sería un sueño hecho realidad. Você imagina conseguir conversar fluentemente em hindi? Seria um sonho realizado. La fluidez en ruso abriría las puertas a una literatura y una historia impresionantes. A fluência em russo abriria as portas para uma literatura e uma história impressionantes. Sin pensarlo dos veces, el italiano, la ópera, el arte y la gastronomía me esperan. Sem pensar duas vezes, o italiano, a ópera, a arte e a gastronomia me esperam. El neerlandés suena tan peculiar y encantador, sería divertido aprenderlo de golpe. O holandês soa tão peculiar e encantador, seria divertido aprendê-lo de uma vez. ¿No crees que el coreano es un idioma hermoso y cada vez más relevante? Você não acha que o coreano é uma língua bonita e cada vez mais relevante? El polaco, con su gramática desafiante, sería una conquista intelectual gratificante. O polonês, com sua gramática desafiadora, seria uma conquista intelectual gratificante. Si pudiera, me sumergiría en el mundo del turco. Su historia y cultura son fascinantes. Se eu pudesse, me submergeria no mundo do turco. Sua história e cultura são fascinantes. El hebreo, con sus raíces ancestrales, sería un viaje en el tiempo lingüístico. O hebraico, com suas raízes ancestrais, seria uma viagem no tempo linguístico. ¿Qué tal el vietnamita? Un idioma lleno de matices y una cultura vibrante. Como está o vietnamita? Uma língua cheia de nuances e uma cultura vibrante. El danés, con su pronunciación única, sería un reto interesante de superar al instante. O dinamarquês, com sua pronúncia única, seria um desafio interessante de superar instantaneamente. Dominar el finlandés abriría las puertas a una perspectiva completamente diferente del mundo. Dominar o finlandês abriria as portas para uma perspectiva completamente diferente do mundo. ¿No sería increíble poder hablar gaélico escocés? Un idioma ancestral lleno de magia. Não seria incrível poder falar gaélico escocês, uma língua ancestral cheia de magia? El Swahili, con su influencia en África Oriental, sería una herramienta invaluable para la comunicación intercultural. O Swahili, com sua influência na África Oriental, seria uma ferramenta inestimável para a comunicação intercultural. Definitivamente, Duolingo fue un buen punto de partida para familiarizarme con el vocabulario básico. Definitivamente, Duolingo foi um bom ponto de partida para me familiarizar com o vocabulário básico. ¿Has probado Coffee Break Spanish? Me resultó muy útil para mejorar mi comprensión auditiva. Você já experimentou Coffee Break Spanish? Achei muito útil para melhorar minha compreensão auditiva. Encontré que leer novelas cortas en español, aunque con diccionario a mano, aceleró mucho mi progreso. Descobri que ler contos em espanhol, mesmo com o dicionário à mão, acelerou muito meu progresso. Para practicar la gramática, Practice Makes Perfect, es un libro que siempre recomiendo. Para praticar a gramática, Practice Makes Perfect é um livro que sempre recomendo.
La aplicación Memrise tiene tarjetas de memoria muy efectivas para recordar palabras nuevas. O aplicativo Memrise tem flashcards muito eficazes para lembrar palavras novas. Escuchar podcasts como Notes in Spanish me ayudó a acostumbrarme al ritmo natural del idioma. Ouvir podcasts como Notes in Spanish me ajudou a me acostumar ao ritmo natural do idioma. Un recurso que no muchos conocen, pero es genial, son los canales de YouTube dedicados a la cultura española. Um recurso que não muitas pessoas conhecem, mas é ótimo, são os canais do YouTube dedicados à cultura espanhola. Para mejorar mi pronunciación, grababa mi voz y la comparaba con hablantes nativos. Para melhorar minha pronúncia, eu gravava minha voz e a comparava com falantes nativos. Encontré un grupo de intercambio de idiomas en línea que fue increíble para practicar la conversación. Eu encontrei um grupo de intercâmbio de idiomas online que foi incrível para praticar a conversação. Leer artículos de noticias en español, aunque sea lentamente, me mantuvo al día con eventos actuales y vocabulario nuevo. Ler artigos de notícias em espanhol, mesmo que lentamente, me manteve atualizada com eventos atuais e vocabulário novo. La serie Extra en español es divertida y te expone a situaciones cotidianas del idioma. A série Extra em espanhol é divertida e te expõe a situações cotidianas do idioma. Para aprender modismos, me gustaba ver películas españolas con subtítulos en español. Para aprender expressões idiomáticas, eu gostava de assistir filmes espanhóis com legendas em espanhol. Un diccionario bilingüe confiable es esencial, especialmente al principio del aprendizaje. Um dicionário bilingue confiável é essencial, especialmente no início do aprendizado. La plataforma Babbel ofrece lecciones estructuradas y ejercicios interactivos muy útiles. A plataforma Babbel oferece lições estruturadas e exercícios interativos muito úteis. Encontré que seguir cuentas de Instagram en español me exponía a un lenguaje más informal y actual. Descobri que seguir contas do Instagram em espanhol me expunha a uma linguagem mais informal e atual. Para la escritura, practicar con ejercicios de corrección en línea fue muy beneficioso. Para a escrita, praticar com exercícios de correção online foi muito benéfico. La aplicación HelloTalk me permitió conectar con hablantes nativos para practicar la conversación y recibir correcciones. O aplicativo HelloTalk me permitiu conectar com falantes nativos para praticar a conversação e receber correções. Utilizar tarjetas de vocabulario físicas, en lugar de solo digitales, me ayudó a memorizar mejor las palabras. Usar fichas de vocabulário físicas em vez de apenas digitais me ajudou a memorizar as palavras melhor. Ay, Dios mío, una vez pedí un caballo en lugar de cabeza al camarero. Ai meu Deus, uma vez pedi um cavalo em vez de cabeça ao garçom. ¿Te imaginas? Confundí embarazada con avergonzada y la situación fue. Você imagina? Confundi grávida com envergonhada e a situação foi Incómoda. desconfortável. Una vez, al intentar decir la biblioteca, terminé diciendo algo completamente incomprensible sobre una bibliotecaria loca. Uma vez, ao tentar dizer a biblioteca, acabei dizendo algo completamente incompreensível sobre uma bibliotecária louca. ¿Sabes qué? En un intento de halagar a alguien, le dije que su casa era muy pequeña, en lugar de muy bonita. Sabe de uma coisa? Numa tentativa de elogiar alguém, eu disse que a casa dela era muito pequena, em vez de muito bonita.
¡Qué bochorno! Al preguntar por el baño, terminé preguntando dónde estaba la cama. Que vergonha! Ao perguntar pelo banheiro, acabei perguntando onde estava a cama. ¿Te ríes? Una vez intenté decir, tengo frío, y salió algo parecido a, soy un pez. Você está rindo? Uma vez tentei dizer, tenho frio e saiu algo parecido com sou um peixe. No puedo creerlo. Al intentar ordenar café, pedí una cabra en lugar de café. Não acredito! Ao tentar pedir café, pedi uma cabra em vez de café. ¿Te lo puedes creer? Una vez, al intentar decir, me gusta bailar, terminé diciendo que odiaba a los bailarines. Você acredita? Uma vez, tentando dizer, eu gosto de dançar, acabei dizendo que odiava os bailarinos. ¡Qué desastre! Al intentar decir, ¿cómo estás?, pregunté si alguien estaba muerto. Que desastre! Tentando dizer, como você está? Perguntei se alguém estava morto. ¿Te parece increíble? Una vez, al intentar decir, tengo hambre, terminé diciendo que era una hormiga. Você acha inacreditável? Uma vez, ao tentar dizer estou com fome, acabei dizendo que era uma formiga. ¿Te lo imaginas? Confundí izquierda con derecha y me perdí completamente. Você imagina? Eu confundi esquerda com direita e me perdi completamente. ¡Ay, qué vergüenza! Al intentar decir, gracias, terminé diciendo algo parecido a gatos. Ai, que vergonha! Ao tentar dizer obrigada, acabei dizendo algo parecido com gatos. ¿Sabes qué? En un intento de preguntar la hora, terminé preguntando por el precio del pan. Sabe de uma coisa? Numa tentativa de perguntar as horas, acabei perguntando o preço do pão. ¿Te ríes? Una vez intenté decir, tengo sed, y salió algo parecido a, soy un árbol. Você está rindo? Uma vez tentei dizer, tenho sede, e saiu algo parecido com eu sou uma árvore. No puedo creerlo. Al intentar ordenar agua, pedí una silla en lugar de agua. Não acredito! Ao tentar pedir água, pedi uma cadeira em vez de água. ¿Te lo puedes creer? Una vez, al intentar decir, me gusta leer, terminé diciendo que odiaba los libros. Você acredita nisso? Uma vez, tentando dizer, eu gosto de ler, acabei dizendo que odiava livros. ¡Qué bochorno! Al preguntar por el precio, terminé preguntando dónde estaba la puerta. Que vergonha! Ao perguntar pelo preço, acabei perguntando onde ficava a porta. ¿No crees que rodearse de la cultura del idioma ayuda muchísimo a mantener el entusiasmo? Você não acha que se cercar da cultura do idioma ajuda muito a manter o entusiasmo? A veces, establecer metas pequeñas y realistas es la clave para no desanimarse. Às vezes, estabelecer metas pequenas e realistas é a chave para não desanimar. Se dice que encontrar un compañero de estudio puede hacer el proceso más divertido y constante. Disse que encontrar um companheiro de estudo pode tornar o processo mais divertido e constante. Considerando lo difícil que es, ¿qué opinas de recompensarte por cada logro alcanzado? Considerando o quão difícil é, o que você acha de se recompensar por cada conquista alcançada? Para mí, sumergirse completamente en el idioma, aunque sea un poco cada día, es fundamental. Para mim, mergulhar completamente no idioma, mesmo que seja um pouco a cada dia, é fundamental. Quizás la mejor estrategia sea variar los métodos de aprendizaje para evitar el aburrimiento.
Talvez a melhor estratégia seja variar os métodos de aprendizado para evitar o tédio. ¿No te parece que escuchar música o ver películas en el idioma original es una forma entretenida de practicar? Você não acha que ouvir música ou assistir filmes no idioma original é uma forma divertida de praticar? A veces, simplemente recordar por qué empezaste a aprender el idioma puede ser suficiente motivación. Às vezes, simplesmente lembrar por que você começou a aprender o idioma pode ser motivação suficiente. Se ha demostrado que llevar un diario en la nueva lengua ayuda a consolidar lo aprendido y a mantener el impulso. Foi comprovado que manter um diário no novo idioma ajuda a consolidar o aprendizado e a manter o ritmo. En mi experiencia, no tener miedo de cometer errores es crucial para progresar y no perder la confianza. Na minha experiência, não ter medo de cometer erros é crucial para progredir e não perder a confiança. ¿Qué tal si te unes a un club de conversación para practicar con hablantes nativos? Que tal se juntar a um clube de conversação para praticar com falantes nativos? A veces, la presión por ser perfecto puede ser contraproducente. ¿No crees que es mejor enfocarse en la comunicación? Às vezes, a pressão por ser perfeita pode ser contraproducente. Você não acha que é melhor focar na comunicação? Considerando tus objetivos, ¿qué tipo de actividades te resultan más estimulantes y te mantienen enganchada? Considerando seus objetivos, que tipo de atividades você acha mais estimulantes e te mantém engajada? Se dice que viajar al país donde se habla el idioma es una experiencia transformadora en términos de motivación. Disse que viajar para o país onde se fala o idioma é uma experiência transformadora em termos de motivação. En mi opinión, la clave está en encontrar un equilibrio entre el estudio formal y la práctica informal. Na minha opinião, a chave está em encontrar um equilíbrio entre o estudo formal e a prática informal. Quizás te sorprenda saber que enseñar lo que has aprendido a otros puede reforzar tu conocimiento y aumentar tu motivación. Talvez te surpreenda saber que ensinar o que você aprendeu para outras pessoas pode reforçar seu conhecimento e aumentar sua motivação. A veces, simplemente celebrar cada pequeño avance te ayuda a mantener una actitud positiva y perseverar. Às vezes, simplesmente celebrar cada pequena conquista te ajuda a manter uma atitude positiva e perseverar. Considerando lo importante que es la constancia, ¿qué estrategias utilizas para crear un hábito de estudio regular? Considerando o quão importante é a constância, que estratégias você utiliza para criar um hábito de estudo regular? ¿Crees que las aplicaciones de intercambio lingüístico son útiles para encontrar compañeros de conversación? Você acha que aplicativos de intercâmbio linguístico são úteis para encontrar parceiros de conversação? En mi experiencia, sumergirse en la cultura a través de películas y música ayuda mucho con la fluidez. Na minha experiência, mergulhar na cultura através de filmes e música ajuda muito com a fluência. A veces, simplemente intentar pedir comida en español en un restaurante local es una gran práctica. Às vezes, simplesmente tentar pedir comida em espanhol em um restaurante local é uma ótima prática. ¿Qué opinas de tomar clases de conversación con un profesor nativo? O que você acha de fazer aulas de conversação com um professor nativo? Se me ocurre que unirte a grupos de conversación online podría ser una buena opción. Me ocorre que entrar em grupos de conversação online pode ser uma boa opção. ¿Has considerado hacer voluntariado en un lugar donde se hable español? Você já considerou fazer trabalho voluntário em um lugar onde se fala espanhol? No sé si te animarías, pero cantar canciones en español puede mejorar la pronunciación.
Não sei se você toparia, mas cantar músicas em espanhol pode melhorar a pronúncia. ¿Qué estrategias utilizas para superar el miedo a cometer errores al hablar? Que estratégias você usa para superar o medo de cometer erros ao falar? A veces, la mejor manera de practicar es simplemente pensar en español durante todo el día. Às vezes, a melhor maneira de praticar é simplesmente pensar em espanhol o dia todo. ¿Te parece que los podcasts son una herramienta efectiva para mejorar la comprensión auditiva y la fluidez? Você acha que podcasts são uma ferramenta eficaz para melhorar a compreensão auditiva e a fluência? En mi opinión, buscar un tándem lingüístico es una forma excelente de aprender y enseñar al mismo tiempo. Na minha opinião, procurar um parceiro de idiomas é uma ótima maneira de aprender e ensinar ao mesmo tempo. ¿Qué recursos recomendarías para encontrar eventos culturales en español cerca de aquí? Quais recursos você recomendaria para encontrar eventos culturais em espanhol perto daqui? Se dice que leer en voz alta ayuda a mejorar la pronunciación y la entonación. Disse que ler em voz alta ajuda a melhorar a pronúncia e a entonação. ¿Has probado alguna vez a escribir un diario en español? Você já tentou escrever um diário em espanhol? En mi caso, intento ver series y películas sin subtítulos para desafiarme. No meu caso, tento assistir séries e filmes sem legendas para me desafiar. ¿Qué te parece la idea de participar en intercambios culturales virtuales? O que você acha da ideia de participar de intercâmbios culturais virtuais? Se ha demostrado que hablar con un espejo puede ayudar a ganar confianza al practicar. Foi comprovado que falar com o espelho pode ajudar a ganhar confiança ao praticar. ¿Qué opinas de la importancia de tener metas realistas al aprender un idioma? O que você acha da importância de ter metas realistas ao aprender um idioma? Descubrí que la puntualidad tiene un significado muy diferente en Argentina, es más flexible. Descobri que a pontualidade tem um significado muito diferente na Argentina, é mais flexível. La música folclórica mexicana cuenta historias de amor y revolución que antes no entendía completamente. A música folclórica mexicana conta histórias de amor e revolução que antes eu não entendia completamente. Se aprecia mejor el humor cuando se comprende la idiosincrasia de un país hispanohablante. O humor é melhor apreciado quando se compreende a idiosincrasia de um país hispanofalante. Resulta fascinante como el concepto de familia es tan central en la cultura italiana. É fascinante como o conceito de família é tão central na cultura italiana. A través del portugués, se revela una profunda conexión con la historia marítima de Brasil. Através do português, revela-se uma profunda conexão com a história marítima do Brasil. La gastronomía española es mucho más que paella, es una expresión cultural vibrante. A gastronomia espanhola é muito mais que paella, é uma expressão cultural vibrante. Comprender el saudade portugués abrió una ventana a la melancolía y la nostalgia. Compreender o saudade português abriu uma janela à melancolia e à nostalgia. La jerga argentina es un reflejo de su historia inmigrante y su espíritu creativo. A gíria argentina é um reflexo de sua história imigrante e seu espírito criativo. Se nota una gran diferencia en la forma de expresar emociones entre el español de España y el de Latinoamérica. Nota-se uma grande diferença na forma de expressar emoções entre o espanhol da Espanha e o da América Latina. La importancia del respeto a los mayores es muy marcada en la sociedad japonesa, algo que aprendí estudiando su idioma.
A importância do respeito aos mais velhos é muito forte na sociedade japonesa, algo que aprendi estudando a língua deles. Resulta increíble cómo el arte y la poesía están entrelazados con la vida cotidiana en Francia. É incrível como a arte e a poesia estão entrelaçadas com o cotidiano na França. Se aprecia mejor el valor de las tradiciones orales al estudiar lenguas indígenas de América Latina. O valor das tradições orais é melhor apreciado ao estudar línguas indígenas da América Latina. La cortesía y la formalidad son esenciales en el trato social coreano, algo que se refleja en su lenguaje. A cortesia e a formalidade são essenciais no tratamento social coreano, algo que se reflete em sua linguagem. Se descubre una nueva perspectiva sobre la historia al aprender las lenguas minoritarias de España. Uma nova perspectiva sobre a história é descoberta ao aprender as línguas minoritárias da Espanha. La influencia árabe en el español es mucho más profunda de lo que imaginaba, se nota en muchas palabras. A influência árabe no espanhol é muito mais profunda do que eu imaginava, nota-se em muitas palavras. Se entiende mejor la pasión por el fútbol al sumergirse en la cultura argentina. A paixão pelo futebol é melhor compreendida ao mergulhar na cultura argentina. Resulta sorprendente cómo las festividades religiosas marcan el ritmo de vida en muchos países hispanohablantes. É surpreendente como as festividades religiosas marcam o ritmo da vida em muitos países hispanofalantes. Se aprecia mejor la riqueza del folclore al estudiar las lenguas originarias de México. A riqueza do folclore é melhor apreciada ao estudar as línguas originárias do México. En cuanto a ampliar el vocabulario, se inclina más por los libros de texto tradicionales o la inmersión lingüística. Quanto a expandir o vocabulário, você se inclina mais para os livros didáticos tradicionais ou a imersão linguística? La adquisición de vocabulario a través de métodos no convencionales, ¿te parece más efectiva que el estudio formal? A aquisição de vocabulário através de métodos não convencionais, você acha mais eficaz do que o estudo formal? Considerando la memorización de nuevas palabras, ¿qué enfoque resulta más provechoso? ¿Libros, práctica en el mundo real o alguna otra técnica? Considerando a memorização de novas palavras, qual abordagem é mais proveitosa? Livros, prática no mundo real ou alguma outra técnica? Para expandir el léxico, ¿prefieres la estructura de un libro o lanzarte directamente a conversaciones? Para expandir o vocabulário, você prefere a estrutura de um livro ou se jogar diretamente em conversas? En tu experiencia, ¿qué camino ha sido más gratificante para aprender palabras nuevas, la teoría o la práctica? Na sua experiência, qual caminho tem sido mais gratificante para aprender palavras novas, a teoria ou a prática? ¿Crees que los libros de texto son suficientes para dominar un vocabulario amplio, o es necesaria la exposición a situaciones reales? Você acha que os livros didáticos são suficientes para dominar um vocabulário amplo, ou é necessária a exposição a situações reais? ¿Qué opinas de las aplicaciones y recursos online para aprender vocabulario en comparación con los métodos tradicionales? O que você acha de aplicativos e recursos online para aprender vocabulário em comparação com os métodos tradicionais? En el proceso de aprendizaje, ¿te resulta más útil la repetición espaciada o simplemente usar las palabras en contexto? No processo de aprendizagem, você acha mais útil a repetição espaçada ou simplesmente usar as palavras em contexto? ¿Qué importancia le das a la memorización de listas de vocabulario frente al aprendizaje incidental a través de la lectura y el audio? Qual importância você dá à memorização de listas de vocabulário em comparação com o aprendizado incidental através da leitura e do áudio?
Para una mejor retención del vocabulario, es más beneficioso estudiar palabras aisladas o en frases completas. Para uma melhor retenção do vocabulário, é mais benéfico estudar palavras isoladas ou em frases completas. ¿Qué estrategias utilizas para recordar el significado de las palabras nuevas a largo plazo, más allá de la simple traducción? Que estratégias você usa para lembrar o significado de palavras novas a longo prazo, além da simples tradução? ¿Consideras que la inmersión total es imprescindible para adquirir un vocabulario fluido y natural? Você considera que a imersão total é imprescindível para adquirir um vocabulário fluente e natural? En tu opinión, ¿qué papel juegan los juegos y actividades lúdicas en la adquisición de vocabulario? Na sua opinião, qual o papel dos jogos e atividades lúdicas na aquisição de vocabulário? ¿Qué tipo de materiales didácticos te han resultado más efectivos para aprender palabras nuevas? Libros, podcast, vídeos. Que tipo de materiais didáticos você achou mais eficazes para aprender palavras novas, livros, podcasts, vídeos? ¿Qué tan importante es la corrección de errores al aprender vocabulario nuevo, y cómo la abordas? Qual a importância da correção de erros ao aprender vocabulário novo? E como você aborda isso? ¿Qué opinas sobre el uso de tarjetas de memoria, flashcards, para la adquisición de vocabulario? O que você acha do uso de cartões de memória para a aquisição de vocabulário? ¿Qué métodos has probado que te han resultado menos efectivos para aprender palabras nuevas? ¿Y por qué? Quais métodos você já tentou que foram menos eficazes para aprender novas palavras? E por quê? ¿Qué recursos recomendarías a alguien que está empezando a aprender vocabulario en español? Quais recursos você recomendaria para alguém que está começando a aprender vocabulário em espanhol? ¿No crees que efímero encapsula una belleza melancólica increíble en español? Você não acha que efêmero encapsula uma beleza melancólica incrível em espanhol? La sonoridad de murmullos siempre me ha parecido evocadora y poética. A sonoridade de murmúrio sempre me pareceu evocativa e poética. ¿Te parece que la palabra soledad tiene más profundidad en español que en otros idiomas? Você acha que a palavra soledade tem mais profundidade em espanhol do que em outros idiomas? A veces, simplemente me deleito con la forma de deslumbrante, es tan visual. Às vezes, simplesmente me deleito com a forma de deslumbrante, é tão visual. ¿Qué opinas de cómo nostalgia describe un sentimiento tan complejo? O que você acha de como nostalgia descreve um sentimento tão complexo? La palabra querencia, con su matiz de apego, es particularmente conmovedora. A palavra querência com sua nuance de apego é particularmente emocionante. ¿No te parece que serendipia es una palabra maravillosa para describir un hallazgo afortunado? Você não acha que serendipidade é uma palavra maravilhosa para descrever uma descoberta feliz? Me fascina la riqueza de petrichor, ese olor a tierra mojada después de la lluvia. Me fascina a riqueza do petrichor, esse cheiro de terra molhada depois da chuva. ¿Qué te parece si hablamos de madrugada, esa hora mágica antes del amanecer? O que você acha de falarmos sobre madrugada, essa hora mágica antes do amanhecer? La palabra resiliencia me inspira mucho, ¿a ti no? A palavra resiliência me inspira muito, não te inspira? ¿No crees que melancolía es una palabra que transmite mucha emoción? Você não acha que melancolia é uma palavra que transmite muita emoção? A veces, me quedo pensando en la belleza de susurro, tan suave y delicado.
Às vezes, fico pensando na beleza de sussurro tão suave e delicado. ¿Qué te parece si exploramos el significado de añoranza, ese deseo profundo por algo lejano? O que você acha de explorarmos o significado de añoranza, esse desejo profundo por algo distante? La palabra horizonte siempre me ha parecido llena de posibilidades. A palavra horizonte sempre me pareceu cheia de possibilidades. ¿No te parece que esencia captura la verdadera naturaleza de algo? Você não acha que essência captura a verdadeira natureza de algo? A veces, me encuentro repitiendo inefable, porque describe tan bien lo que no se puede expresar con palabras. Às vezes, me pego repetindo inefável porque descreve tão bem o que não se pode expressar com palavras. ¿Qué te parece si hablamos de atardecer, ese momento mágico al final del día? O que você acha de falarmos sobre pôr do sol, esse momento mágico no final do dia? ¿No crees que la palabra recuerdo tiene un poder increíble para transportarnos a otros tiempos? Você não acha que a palavra lembrança tem um poder incrível para nos transportar a outros tempos? Nunca había considerado la riqueza lingüística de mi lengua materna hasta que empecé a estudiar japonés. Eu nunca havia considerado a riqueza linguística da minha língua materna até que comecei a estudar japonês. Al sumergirme en el alemán, se hizo evidente la influencia de otras culturas en nuestras tradiciones. Ao me aprofundar no alemão, ficou evidente a influência de outras culturas em nossas tradições. La complejidad gramatical del ruso me obligó a analizar la estructura de mi propio idioma con mayor detalle. A complexidade gramatical do russo me obrigou a analisar a estrutura da minha própria língua com mais detalhes. Resulta fascinante cómo el portugués refleja una historia compartida, pero también diferencias sutiles con la mía. É fascinante como o português reflete uma história compartilhada, mas também diferenças sutis com a minha. El estudio del árabe ha revelado conexiones inesperadas entre mi cultura y el mundo islámico. O estudo do árabe revelou conexões inesperadas entre minha cultura e o mundo islâmico. ¿Quién diría que aprender chino me haría apreciar la caligrafía y el arte de mi propia lengua? Quem diria que aprender chinês me faria apreciar a caligrafia e a arte da minha própria língua? Al enfrentarme a los modismos del italiano, comprendí la importancia del contexto cultural en la comunicación. Ao me deparar com os modismos do italiano, compreendi a importância do contexto cultural na comunicação. La musicalidad del francés me hizo reflexionar sobre el ritmo y la entonación de mi propia expresión. A musicalidade do francês me fez refletir sobre o ritmo e a entonação da minha própria expressão. ¿Cómo puede un idioma como el sueco, con su enfoque en la sostenibilidad, influir en mi visión del mundo? Como um idioma como o sueco, com seu foco na sustentabilidade, pode influenciar minha visão de mundo? La precisión del neerlandés me ha enseñado a ser más consciente de la claridad en mi propia comunicación. A precisão do holandês me ensinou a ser mais consciente da clareza na minha própria comunicação. ¿De qué manera el estudio del turco ha ampliado mi comprensión de la hospitalidad y las costumbres sociales? De que forma o estudo do turco expandiu minha compreensão da hospitalidade e dos costumes sociais? Al explorar el hebreo, se hizo patente la importancia de la narrativa en mi propia identidad cultural. Ao explorar o hebraico, ficou evidente a importância da narrativa na minha própria identidade cultural. ¿Qué revelaciones sobre la historia y los valores de mi cultura surgieron al aprender polaco? Que revelações sobre a história e os valores da minha cultura surgiram ao aprender polonês?
La filosofía subyacente en el vietnamita me ha llevado a cuestionar mis propias creencias culturales. A filosofia subjacente no vietnamita me levou a questionar minhas próprias crenças culturais. ¿Cómo la estructura del coreano, con su énfasis en la jerarquía social, ha afectado mi percepción de las relaciones? Como a estrutura do coreano, com sua ênfase na hierarquia social, afetou minha percepção dos relacionamentos? ¿De qué forma el estudio del tailandés me ha hecho apreciar la importancia de la no verbalidad en mi propia cultura? De que forma o estudo do tailandês me fez apreciar a importância da não-verbalidade na minha própria cultura? ¿Qué nuevas perspectivas sobre el concepto del tiempo y la paciencia me ha brindado aprender indonesio? Que novas perspectivas sobre o conceito de tempo e paciência aprender indonésio me proporcionou? ¿Cómo la riqueza cultural del Swahili ha enriquecido mi comprensión de las tradiciones orales en mi propia comunidad? Como a riqueza cultural do Swahili enriqueceu minha compreensão das tradições orais na minha própria comunidade? ¿Crees que la fluidez se alcanza simplemente memorizando listas de vocabulario? Você acha que a fluência se alcança simplesmente memorizando listas de vocabulário? Se suele pensar erróneamente que la gramática es lo más importante al principio. É comum pensar erroneamente que a gramática é o mais importante no início. ¿No te parece increíble cómo muchos creen que se necesita un don especial para aprender idiomas? Você não acha incrível como muitos acreditam que é preciso um dom especial para aprender idiomas? A menudo, la gente asume que la pronunciación perfecta es esencial desde el primer día. Frequentemente as pessoas presumem que a pronúncia perfeita é essencial desde o primeiro dia. ¿Es verdad que se debe sumergirse completamente en el idioma para progresar rápidamente? É verdade que se deve mergulhar completamente no idioma para progredir rapidamente? Se dice por ahí que aprender un nuevo idioma es más fácil siendo joven. ¿Tú qué opinas? Dizem por aí que aprender uma nova língua é mais fácil quando se é jovem. O que você acha? Muchos estudiantes creen que la práctica constante es aburrida y poco efectiva. Muitos estudantes acham que a prática constante é chata e ineficaz. ¿No te ha sorprendido alguna vez lo difícil que resulta entender a los nativos hablando rápido? Você nunca se surpreendeu com o quão difícil é entender os nativos falando rápido? A veces, se piensa que el conocimiento de otros idiomas facilita enormemente este proceso. Às vezes, pensa-se que o conhecimento de outros idiomas facilita enormemente este processo. ¿Es cierto que la mejor manera de aprender es a través de clases tradicionales? É verdade que a melhor maneira de aprender é através de aulas tradicionais? Se suele subestimar la importancia de cometer errores en el camino. Costuma-se subestimar a importância de cometer erros ao longo do caminho. ¿No crees que la motivación es más importante que cualquier método de estudio? Você não acha que a motivação é mais importante do que qualquer método de estudo? A menudo se cree que el aprendizaje de un idioma implica solo memorizar reglas y excepciones. Frequentemente se acredita que aprender um idioma envolve apenas memorizar regras e exceções. ¿Es verdad que la cultura del país influye directamente en el aprendizaje de su idioma? É verdade que a cultura do país influencia diretamente no aprendizado da língua dele? Se suele pensar que se necesita viajar al extranjero para dominar un nuevo idioma. Geralmente se pensa que é preciso viajar para o exterior para dominar um novo idioma. ¿No te parece curioso cómo muchos evitan hablar por miedo a equivocarse?
Você não acha curioso como muitos evitam falar por medo de errar? A menudo se asume que la tecnología puede reemplazar completamente al profesor. Frequentemente se presume que a tecnologia pode substituir completamente o professor. ¿Es cierto que aprender un idioma es una tarea solitaria y sin interacción social? É verdade que aprender um idioma é uma tarefa solitária e sem interação social? Qué emocionante sería sumergirse en la cultura madrileña para perfeccionar mi español. Que emocionante seria mergulhar na cultura madrilenha para aperfeiçoar meu espanhol. Si tuviera la oportunidad, me encantaría explorar Buenos Aires y charlar con los locales en cada esquina. Se eu tivesse a oportunidade, adoraria explorar Buenos Aires e conversar com os moradores em cada esquina. ¿No sería fantástico pasar un mes en Cartagena de Indias, aprendiendo modismos caribeños? Não seria fantástico passar um mês em Cartagena das Índias, aprendendo expressões caribenhas? Una experiencia inolvidable sería vivir en Oaxaca y tomar clases de cocina tradicional mientras mejoro mi pronunciación. Uma experiência inesquecível seria morar em Oaxaca e fazer aulas de culinária tradicional enquanto aprimoro minha pronúncia. Definitivamente, un viaje a Barcelona sería ideal para practicar el catalán y disfrutar de la arquitectura de Gaudí. Definitivamente, uma viagem a Barcelona seria ideal para praticar o catalão e aproveitar a arquitetura de Gaudí. Me fascinaría perderme en las calles de Sevilla, escuchando flamenco y aprendiendo a bailar. Eu adoraria me perder nas ruas de Sevilha, ouvindo flamenco e aprendendo a dançar. ¿Te imaginas la riqueza lingüística de un viaje por Perú, descubriendo dialectos andinos? Você imagina a riqueza linguística de uma viagem pelo Peru, descobrindo dialetos andinos? Sería increíble pasar unas vacaciones en la Patagonia Argentina, practicando español con los gauchos. Seria incrível passar umas férias na Patagônia Argentina, praticando espanhol com os gaúchos. Una aventura lingüística sin igual sería recorrer la costa chilena, aprendiendo sobre la cultura mapuche. Uma aventura linguística sem igual seria percorrer a costa chilena, aprendendo sobre a cultura mapuche. ¿Qué tal un viaje a México DF para sumergirse en el arte y la historia mientras se perfecciona el español? Que tal uma viagem para a cidade do México para mergulhar na arte e história enquanto aperfeiçoa o espanhol? Una estancia en Granada, Andalucía, sería perfecta para aprender a tocar la guitarra y disfrutar del ambiente universitario. Uma estadia em Granada, Andaluzia, seria perfeita para aprender a tocar violão e aproveitar o ambiente universitário. ¿No crees que un viaje por Cuba sería una oportunidad única para aprender sobre la música y la cultura afrocubana? Você não acha que uma viagem por Cuba seria uma oportunidade única para aprender sobre a música e a cultura afro-cubana? Una experiencia enriquecedora sería vivir en Valencia, aprendiendo sobre la paella y disfrutando de las fallas. Uma experiência enriquecedora seria morar em Valência, aprendendo sobre a paella e aproveitando as falas. ¿Te animarías a un viaje por Uruguay, descubriendo la cultura del mate y aprendiendo sobre el tango? Você toparia uma viagem pelo Uruguai, descobrindo a cultura do mate e aprendendo sobre o tango? Sería maravilloso pasar un tiempo en San Juan, Puerto Rico, explorando la arquitectura colonial y aprendiendo sobre su historia. Seria maravilhoso passar um tempo em São Juan, Porto Rico, explorando a arquitetura colonial e aprendendo sobre sua história. ¿Qué tal un viaje por Costa Rica, explorando la naturaleza y aprendiendo sobre su biodiversidad? Que tal uma viagem por Costa Rica, explorando a natureza e aprendendo sobre sua biodiversidade?
Una aventura inolvidable sería recorrer las ciudades coloniales de Guatemala, aprendiendo sobre su cultura maya. Uma aventura inesquecível seria percorrer as cidades coloniais da Guatemala, aprendendo sobre sua cultura maia. ¿No crees que un viaje por Bolivia sería una oportunidad única para aprender sobre su cultura andina y sus tradiciones? Você não acha que uma viagem pela Bolívia seria uma oportunidade única para aprender sobre sua cultura andina e suas tradições? La banda sonora de esa película me ayudó a memorizar nuevas expresiones idiomáticas. A trilha sonora desse filme me ajudou a memorizar novas expressões idiomáticas. A veces, entender la letra de una canción es un verdadero desafío, pero muy gratificante. Às vezes, entender a letra de uma música é um verdadeiro desafio, mas muito gratificante. Se podría decir que las series en español han sido mis mejores profesoras de pronunciación. Poderia dizer que as séries em espanhol foram minhas melhores professoras de pronúncia. ¿No crees que el ritmo de la música facilita la asimilación del vocabulario? Você não acha que o ritmo da música facilita a assimilação do vocabulário? El acento en las películas es crucial para diferenciar los dialectos. O sotaque nos filmes é crucial para diferenciar os dialetos. A través del cine, se puede captar mejor la cultura y las costumbres de un país hispanohablante. Através do cinema, é possível captar melhor a cultura e os costumes de um país hispanofalante. Escuchar podcasts musicales mientras camino me mantiene motivada en mi aprendizaje. Ouvir podcasts musicais enquanto caminho me mantém motivada no meu aprendizado. Las películas de Almodóvar son una ventana a la forma de hablar en España, ¿no te parece? Os filmes de Almodóvar são uma janela para a forma de falar na Espanha, você não acha? A menudo, las canciones me introducen a palabras que nunca encontraría en un libro de texto. Frequentemente, as músicas me apresentam palavras que eu nunca encontraria em um livro didático. El doblaje puede ser útil al principio, pero luego es mejor acostumbrarse a las voces originales. A dublagem pode ser útil no começo, mas depois é melhor se acostumar com as vozes originais. ¿Qué tipo de música te ayuda más a aprender español? Que tipo de música te ajuda mais a aprender espanhol? A veces, la poesía en canciones es difícil de traducir completamente. Às vezes, a poesia em canções é difícil de traduzir completamente. Las películas con subtítulos son una herramienta excelente para mejorar la comprensión auditiva. Filmes com legendas são uma ferramenta excelente para melhorar a compreensão auditiva. Se aprende mucho sobre el humor y las expresiones coloquiales viendo comedias en español. A gente aprende muito sobre humor e expressões coloquiais assistindo comédias em espanhol. ¿Has probado a cantar canciones en español para practicar la pronunciación? Você já tentou cantar músicas em espanhol para praticar a pronúncia? La música me ayuda a recordar reglas gramaticales de una forma más divertida. A música me ajuda a lembrar regras gramaticais de uma forma mais divertida. ¿Crees que es importante elegir música o películas con temas que te interesen? Você acha importante escolher músicas ou filmes com temas que te interessem? A través de las letras de canciones, se puede aprender sobre la historia y las emociones de un pueblo. Através das letras de músicas, pode-se aprender sobre a história e as emoções de um povo. ¿No crees que a veces la gramática puede ser un obstáculo para expresarse fluidamente? Você não acha que às vezes a gramática pode ser um obstáculo para se expressar fluentemente?
Se dice que la práctica constante es más valiosa que memorizar conjugaciones, ¿verdad? Disse que a prática constante é mais valiosa do que memorizar conjugações, não é? A pesar de todo, entender la estructura de una frase facilita enormemente la comprensión. Apesar de tudo, entender a estrutura de uma frase facilita enormemente a compreensão. La comunicación efectiva no siempre requiere un dominio perfecto de las reglas gramaticales, ¿o sí? A comunicação eficaz nem sempre requer um domínio perfeito das regras gramaticais, não é mesmo? ¿Qué opinas sobre la idea de aprender a través de la inmersión total, sin preocuparse demasiado por los detalles? O que você acha da ideia de aprender através da imersão total, sem se preocupar muito com os detalhes? A veces, el miedo a cometer errores gramaticales impide que uno se arriesgue a hablar. Às vezes, o medo de cometer erros gramaticais impede que a gente se arrisque a falar. ¿Es posible alcanzar un nivel avanzado de español sin estudiar gramática formalmente? É possível alcançar um nível avançado de espanhol sem estudar gramática formalmente? La fluidez se construye con la exposición al idioma, no solo con ejercicios de libro. A fluência se constrói com a exposição ao idioma, não apenas com exercícios de livro. ¿No te parece que enfocarse demasiado en la gramática puede hacer que el aprendizaje sea aburrido? Você não acha que focar demais na gramática pode tornar o aprendizado chato? ¿Crees que es más importante entenderse o hablar correctamente? Você acha que é mais importante se entender ou falar corretamente? A pesar de la importancia de la comunicación, una base gramatical sólida ayuda a evitar malentendidos. Apesar da importância da comunicação, uma base gramatical sólida ajuda a evitar mal-entendidos. ¿Qué estrategias utilizas para equilibrar el estudio de la gramática con la práctica conversacional? Que estratégias você usa para equilibrar o estudo da gramática com a prática conversacional? ¿No es frustrante tener ideas claras pero no poder expresarlas debido a la falta de vocabulario o gramática? Não é frustrante ter ideias claras, mas não conseguir expressá-las devido à falta de vocabulário ou gramática? ¿Qué papel juega el contexto en la comprensión y producción del lenguaje? Qual o papel do contexto na compreensão e produção da linguagem? A pesar de las diferencias individuales, ¿crees que hay un enfoque más efectivo para aprender español? Apesar das diferenças individuais, você acha que existe uma abordagem mais eficaz para aprender espanhol? ¿No te parece que la gramática es como el esqueleto de un idioma, necesario pero no suficiente? Você não acha que a gramática é como o esqueleto de uma língua, necessário mas não suficiente? ¿Qué opinas sobre la idea de aprender gramática a través de ejemplos reales y conversaciones auténticas? O que você acha da ideia de aprender gramática através de exemplos reais e conversas autênticas? ¿No crees que la motivación es clave para superar las dificultades en el aprendizaje de cualquier idioma? Você não acha que a motivação é fundamental para superar as dificuldades no aprendizado de qualquer idioma? ¿Será posible alcanzar un nivel intermedio de español en 12 meses? Será possível alcançar um nível intermediário de espanhol em 12 meses? En el próximo año, se busca la fluidez para conversar con hablantes nativos. No próximo ano, busca-se a fluência para conversar com falantes nativos. La meta principal es comprender películas y series en español sin subtítulos. O objetivo principal é compreender filmes e séries em espanhol sem legendas. ¿Qué tal si se pudiera leer novelas clásicas en su idioma original?
Que tal se pudesse ler romances clássicos em sua língua original? ¿No crees que sería fantástico poder escribir correos electrónicos profesionales en español? Você não acha que seria fantástico poder escrever e-mails profissionais em espanhol? Se pretende mejorar la pronunciación para sonar más natural. Se você quer melhorar a pronúncia para soar mais natural. El desafío del año es superar el miedo a hablar en público en español. O desafio do ano é superar o medo de falar em público em espanhol. ¿Te imaginas poder viajar por Latinoamérica y desenvolverse sin problemas? Você imagina poder viajar pela América Latina e se virar sem problemas? Se espera adquirir vocabulario específico relacionado con la cocina española. Espera-se adquirir vocabulário específico relacionado com a cozinha espanhola. La ambición es dominar los tiempos verbales más complejos del español. A ambição é dominar os tempos verbais mais complexos do espanhol. ¿Qué tal si se pudiera entender podcast y programas de radio en español? Que tal se pudesse entender podcasts e programas de rádio em espanhol? Se busca la capacidad de traducir textos sencillos del inglés al español. Procura-se a habilidade de traduzir textos simples do inglês para o espanhol. La ilusión es participar en un intercambio cultural en España o México. A ilusão é participar de um intercâmbio cultural na Espanha ou no México. ¿No sería genial poder ayudar a otros estudiantes con su español? Não seria ótimo poder ajudar outros estudantes com o espanhol deles? Se pretende ampliar el conocimiento de la gramática española. Se você deseja aprofundar o conhecimento da gramática espanhola. ¿Qué tal si se pudiera mantener una conversación sobre temas culturales en español? Que tal se pudesse manter uma conversa sobre temas culturais em espanhol? La meta es poder disfrutar de la literatura y el cine en su versión original. O objetivo é poder aproveitar a literatura e o cinema em sua versão original. ¿No crees que sería enriquecedor poder comprender la música española en profundidad? Você não acha que seria enriquecedor conseguir compreender a música espanhola em profundidade? ¿Alguna vez has considerado practicar con un compañero de intercambio lingüístico? Você já considerou praticar com um parceiro de intercâmbio linguístico? La experiencia de tener a alguien con quien conversar en otro idioma es invaluable, ¿no crees? A experiência de ter alguém com quem conversar em outro idioma é inestimável, você não acha? Se me ocurrió pensar si un intercambio de idiomas podría ser útil para mejorar la fluidez. Me ocorreu pensar se uma troca de idiomas poderia ser útil para melhorar a fluência. ¿Qué opinas sobre la idea de encontrar a alguien nativo con quien practicar español? O que você acha da ideia de encontrar alguém nativo para praticar espanhol? A veces, simplemente hablar con un hablante nativo puede desbloquear nuevas formas de expresión. Às vezes, simplesmente conversar com um falante nativo pode desbloquear novas formas de expressão. ¿Te ha resultado beneficioso tener conversaciones informales con personas que aprenden tu idioma? Conversas informais com pessoas que estão aprendendo seu idioma foram benéficas para você? En mi opinión, un compañero de intercambio puede ofrecer una perspectiva cultural única. Na minha opinião, um colega de intercâmbio pode oferecer uma perspectiva cultural única. ¿Crees que es importante corregir los errores durante un intercambio lingüístico? Você acha importante corrigir os erros durante o intercâmbio linguístico?
Me pregunto si la presión de hablar en otro idioma puede ser intimidante al principio. Eu me pergunto se a pressão de falar em outro idioma pode ser intimidante no começo. ¿Has notado alguna diferencia significativa en tu pronunciación gracias a un intercambio? Você notou alguma diferença significativa na sua pronúncia graças a um intercâmbio? A veces, la mejor manera de aprender es sumergirse en el idioma con alguien que lo domine. Às vezes, a melhor maneira de aprender é mergulhar no idioma com alguém que o domine. ¿Qué estrategias utilizas para encontrar un compañero de intercambio adecuado? Que estratégias você usa para encontrar um parceiro de intercâmbio adequado? La flexibilidad horaria es crucial, ¿no te parece, para mantener un intercambio constante? A flexibilidade de horário é crucial, você não acha, para manter uma troca constante? ¿Qué temas sueles discutir con tu compañero de intercambio lingüístico? Quais temas você costuma discutir com seu parceiro de intercâmbio linguístico? En mi caso, la paciencia es fundamental para entender los errores del otro. No meu caso, a paciência é fundamental para entender os erros do outro. ¿Has probado alguna plataforma online específica para encontrar compañeros de intercambio? Você já experimentou alguma plataforma online específica para encontrar parceiros de intercâmbio? A veces, la conexión personal con el compañero hace que el aprendizaje sea más divertido. Às vezes, a conexão pessoal com o colega torna o aprendizado mais divertido. ¿Qué tipo de actividades realizas además de simplemente conversar con tu compañero? Que tipo de atividades você realiza além de simplesmente conversar com seu parceiro? ¿No crees que la plasticidad cerebral juega un papel crucial en la adquisición temprana de idiomas? Você não acha que a plasticidade cerebral desempenha um papel crucial na aquisição precoce de idiomas? Se dice que los niños absorben la gramática de forma intuitiva, ¿verdad? Disse que as crianças absorvem a gramática de forma intuitiva, não é mesmo? A menudo se comenta que los adultos necesitan reglas explícitas para entender la estructura de una lengua. Frequentemente comenta-se que os adultos precisam de regras explícitas para entender a estrutura de uma língua. La pronunciación suele ser más natural en los niños, ¿no te parece? A pronúncia costuma ser mais natural em crianças, você não acha? Es fascinante cómo los pequeños pueden imitar acentos con tanta facilidad. É fascinante como os pequenos conseguem imitar sotaques com tanta facilidade. ¿Qué tan importante es la inmersión total en el proceso de aprendizaje, especialmente siendo niño? Qual a importância da imersão total no processo de aprendizagem, especialmente na infância? ¿Consideras que los adultos tienen más miedo a cometer errores al hablar un nuevo idioma? Você acha que adultos têm mais medo de cometer erros ao falar um novo idioma? La motivación puede ser muy diferente entre niños y adultos, ¿no es así? A motivação pode ser muito diferente entre crianças e adultos, não é mesmo? ¿Crees que la capacidad de olvidar la lengua materna influye en el aprendizaje infantil? Você acha que a capacidade de esquecer a língua materna influencia na aprendizagem infantil? A veces, los adultos analizan demasiado y eso les dificulta la fluidez. Às vezes, os adultos analisam demais e isso dificulta a fluidez. ¿Qué tan relevante es el contexto cultural en la adquisición de un idioma a diferentes edades? Qual a relevância do contexto cultural na aquisição de um idioma em diferentes idades? Se ha observado que los niños aprenden vocabulario más rápido, ¿es cierto?
Foi observado que crianças aprendem vocabulário mais rápido, é verdade? ¿No te parece increíble cómo los pequeños pueden crear sus propias frases sin conocer la gramática formal? Você não acha incrível como os pequenos conseguem criar suas próprias frases sem conhecer a gramática formal? ¿Qué tan importante es el juego en el aprendizaje de idiomas para los niños? Qual a importância do jogo no aprendizado de idiomas para crianças? A menudo se dice que los adultos tienen más dificultades con la entonación y el ritmo. Frequentemente se diz que os adultos têm mais dificuldades com a entonação e o ritmo. ¿No crees que la exposición constante a un idioma es clave para su adquisición, sin importar la edad? Você não acha que a exposição constante a um idioma é fundamental para sua aquisição, independentemente da idade? ¿Qué tan importante es el apoyo familiar en el proceso de aprendizaje de idiomas, especialmente en la infancia? Quão importante é o apoio familiar no processo de aprendizagem de idiomas, especialmente na infância? ¿No te parece que los adultos a veces se sienten intimidados por la complejidad de un nuevo idioma? Você não acha que adultos às vezes se sentem intimidados pela complexidade de um novo idioma? ¿Qué elementos esenciales incluirías en una aplicación para aprender idiomas, pensando en la práctica conversacional? Quais elementos essenciais você incluiria em um aplicativo para aprender idiomas, pensando na prática conversacional? Si se pudiera diseñar una app desde cero, ¿priorizarías ejercicios de pronunciación con retroalimentación instantánea? Se fosse possível projetar um aplicativo do zero, você priorizaria exercícios de pronúncia com feedback instantâneo? Una interfaz intuitiva y gamificada sería crucial para mantener la motivación en el aprendizaje. Uma interface intuitiva e gamificada seria crucial para manter a motivação no aprendizado? Considerando los errores comunes, ¿qué tipo de correcciones personalizadas serían más útiles en una aplicación? Considerando os erros comuns, que tipo de correções personalizadas seriam mais úteis em um aplicativo? En tu opinión, ¿cómo se podría integrar la cultura del idioma de manera efectiva en una app? Na sua opinião, como a cultura do idioma poderia ser integrada de forma eficaz em um app? ¿Sería beneficioso tener un sistema de tutorías virtuales con hablantes nativos dentro de la aplicación? Seria benéfico ter um sistema de tutoria virtual com falantes nativos dentro do aplicativo? ¿Qué tipo de contenido auténtico, podcast, videos, artículos, sería imprescindible en una app para aprender idiomas? Que tipo de conteúdo autêntico, podcasts, vídeos, artigos, seria essencial em um aplicativo para aprender idiomas? ¿Cómo se podría fomentar la práctica escrita de manera creativa y atractiva en una aplicación? Como poderíamos incentivar a prática escrita de maneira criativa e atrativa em um aplicativo? Si tuvieras que elegir, ¿qué aspecto del aprendizaje de idiomas, gramática, vocabulario, comprensión auditiva, sería el foco principal de la app? Se você tivesse que escolher, qual aspecto do aprendizado de idiomas, gramática, vocabulário, compreensão auditiva, seria o foco principal do aplicativo? Una función para practicar con diferentes acentos regionales, ¿sería un valor añadido importante? Uma função para praticar com diferentes sotaques regionais, seria um valor agregado importante? ¿Qué tipo de ejercicios ayudarían a superar el miedo a hablar en una nueva lengua dentro de la aplicación? Que tipo de exercícios ajudariam a superar o medo de falar em uma nova língua dentro do aplicativo? ¿Cómo se podría personalizar el aprendizaje según los intereses y objetivos individuales del usuario en una app?
Como personalizar a aprendizagem de acordo com os interesses e objetivos individuais do usuário em um app? En tu experiencia, ¿qué características faltan en las aplicaciones de aprendizaje de idiomas actuales? Na sua experiência, quais características estão faltando nos aplicativos de aprendizado de idiomas atuais? ¿Qué tipo de sistema de recompensas o logros motivaría a los usuarios a seguir aprendiendo? Que tipo de sistema de recompensas ou conquistas motivaria os usuários a continuar aprendendo? Sería útil tener una función para crear y compartir frases o diálogos personalizados en la aplicación. Seria útil ter uma função para criar e compartilhar frases ou diálogos personalizados no aplicativo? ¿Cómo se podría integrar la realidad aumentada para mejorar la experiencia de aprendizaje inmersiva en una app? Como poderíamos integrar a realidade aumentada para melhorar a experiência de aprendizado imersiva em um app? ¿Qué tipo de herramientas ayudarían a los usuarios a recordar vocabulario nuevo de manera efectiva en una aplicación? Que tipo de ferramentas ajudariam os usuários a lembrar vocabulário novo de forma eficaz em um aplicativo? ¿Qué tipo de desafíos o competiciones amistosas podrían fomentar la participación y el compromiso en una app? Que tipo de desafios ou competições amigáveis poderiam fomentar a participação e o engajamento em um app?